Bom dia. Graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar o culto ao Senhor. Quantos estão felizes de um amém? Amém. Eita glória. Feche seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, soberano, eterno, poderoso. Senhor, nós damos a Ti graças, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Pai, pela Tua maravilhosa graça, obrigado pela Tua misericórdia. Se não fosse ela, Pai, nós não estaremos aqui nessa manhã. Mas eu creio que o Senhor nos deu mais uma oportunidade para nós adorarmos e bendizermos ao Teu santo nome. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de nós entregarmos a Ti aquilo que só Tu és digno de receber. Senhor Deus, a nossa oração nessa manhã, Pai, que nós fazemos é pedir ao Senhor que o Senhor continue manifestando a Tua glória, o Teu poder neste lugar. Senhor, fique à vontade entre nós, é o Teu Espírito Santo que manda aqui, Pai. É Ele que faz o que quer. Senhor, nós estamos aqui, Pai, sensíveis, Senhor, à Tua presença. Manifesta ela, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu peço que você pegue a sua Bíblia e nos acompanhe aqui, por favor, no livro de Levítico. No livro de Levítico, capítulo 1, no versículo 1 mesmo. Levítico capítulo 1, versículo 1. Pega a sua Bíblia aí, queimou aqui, né? Deu ruim. Mas se você trouxe Bíblia, você vai acompanhar, amém? Todos acharam? Levítico capítulo 1, versículo 1, amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelha. Deus chama Moisés e dá uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, avise, dê o recado para o povo de Israel e fale para eles o seguinte: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelha. Deus, ele manda Moisés transmitir essa mensagem para o povo de Israel. E o que me chama a atenção nesse versículo é que Deus manda Moisés e fala assim: Moisés, se alguém trouxer, irmãos, eu entendo que Deus estava esperando alguma coisa daqueles israelitas. Deus, ele estava esperando alguma coisa, porque ele manda Moisés e fala assim: quando alguém trouxer, eu entendo que Deus estava esperando, e de fato Deus estava esperando uma oferta daquele povo. E eu meditando nesse versículo, trazendo para os dias de hoje, nós temos a concepção que nós não estamos aqui reunidos para trazer alguma coisa. Muitas pessoas vêm para receber de Deus. Enquanto nós temos que ter um entendimento que, na verdade, nós não viemos aqui para receber. Em primeiro lugar, nós viemos aqui para dar, para entregar. Essa precisa ser a nossa primeira motivação. Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar, porque Ele tem poder de nos abençoar. Ele tem ou não tem? Mas a nossa motivação tem que ser sempre: eu vou à casa do Senhor levar, vou entregar a Ele, porque Ele está esperando de mim alguma coisa. E se for da vontade dEle de te abençoar,
Ele vai te abençoar, Ele vai me abençoar, mas bota na sua cabeça que Deus está esperando alguma coisa de nós. É como se Ele estivesse aqui na frente de braço cruzado esperando você trazer, mas muitos irmãos estão com a consciência ou com a concepção errada. Eu vou para receber. Ei, se você tem alguma coisa para entregar hoje, entregue, porque hoje Ele está te dando a oportunidade, da mesma forma que Ele falou com o povo: estou esperando alguém. Se alguém trouxer, alguém trouxe alguma coisa aí, levante sua mão. Isso, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Paulo Júnior, o que eu vou entregar para o Senhor? O que eu vou entregar? Ei, entregue a sua adoração, entregue o seu sacrifício. Ei, reconheça que Ele é o Todo-Poderoso. Se você está aqui, é porque Ele permitiu. Ei, o que eu vou entregar para o Senhor? Ei, entrega a sua vida, entrega o seu coração, se rende a Ele nessa manhã. E eu quero ouvir aqueles que estão rendidos diante do Senhor. Quero ouvir, cadê? Não tenho ouvido nada, cadê? Se você tem alguma coisa para entregar a Ele, entregue nessa manhã. Oh, Senhor Deus e amado Pai, da mesma forma que o Senhor esteve na expectativa lá atrás, dizendo: Moisés, se alguém trouxer, o Senhor está aqui nessa manhã também esperando. Senhor, que Tu venhas receber o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor venha receber a nossa adoração. Que o Senhor venha receber, Pai, Senhor, o nosso reconhecimento que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, porque todas as coisas são para Ti. Senhor, a nossa vida é para Ti, em louvor e adoração ao Senhor. E se isso é verdade, aplauda ao Senhor aí, dê glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome. Glorificado seja o Teu nome. Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Eu te convido a fechar os seus olhos, a levantar as suas mãos. Fique à vontade neste lugar, amém? Vamos adorar o Senhor.
Declare mais uma vez. És o Alfa, és o ar, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és lo que sou, tu és, só tu Aleluia! Glória ao Senhor, querido, glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fogo, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui.
Pois a tua glória queremos ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, aos teus pés me pois a tua glória queremos ver. A glória ao Senhor, a glória ao Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, pra ser aos teus pés, pois a tua glória queremos ver. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
Deus Criador.
Aplaude e glorifica ao Senhor Criador, aquele que é digno de receber o seu louvor, a sua adoração. Aleluia, podeis assentar nessa manhã. Isso. Mas sente glorificando e exaltando ao Senhor. É Ele que criou tudo e todas as coisas, inclusive eu e você. Aleluia. Nós temos aprendido que Deus, Ele criou eu e você, a sua imagem e semelhança, com um propósito de adorar e bendizer ao teu santo nome. Coisa linda, de fato, coisa linda. Amém? Eu queria que você falasse com o seu irmão do seu lado, falasse: foi bom você ter vindo essa manhã. Maravilha. Fala com quem está atrás também. Foi bom você ter vindo essa manhã. Eita, maravilha, maravilha. Bom, que bom. É bom nós estarmos reunidos na presença do Papai. É bom nós estarmos dando a Ele louvor. Esse ambiente tão maravilhoso. Ambiente que não tem preço, mas tem sacrifício. Cada um sabe o sacrifício que foi estar aqui nessa manhã, mas eu tenho a certeza que Deus tem recebido o teu sacrifício e o teu louvor. Amém? Desde já nós queremos conhecer você que nos visita nessa manhã. Tem alguém que nos dá honra da sua presença? Algum visitante? Tem? Oh, glória! Qual é o seu nome, minha querida? Tayane, bênção. Seja muito bem-vinda, Tayane. Uma jovem, seja bem-vinda, tá bom? Fica à vontade. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém, somente a Tayane. Quem? Ah, tem aqui ainda. Quem? Nicínia. Nicínia. Quem é Nicínia? Ah, se esconde não. Se esconde não. Uma jovem senhora. E você, minha querida adolescente, qual é o seu nome? Clary? Clara, sejam muito bem-vindas. Quantos estão felizes com a presença delas? Digo amém! Amém! Eita, esse amém foi caloroso, hein? Isso é lindo, estão de parabéns. Isso aí. Mas eles vão voltar sempre. Amém? Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Ontem foi uma noite especial aos casais. Cadê os casais? Que isso, hein, pastor? Querem bis, hein? E eu creio que a unção foi manifestada, pastor. Vai ter uma avalanche de crianças. Ué. Crescer e multiplicar, hein? Ué, eu creio, porque ontem foi bênção, irmãos. Quando foi os casais que foram? Foi bênção. E eu falei, foi com quem? Ah, foi com o Isaac. Eu cheguei, falei com o Isaac e falei: Isaac, eu estou na expectativa do nosso retiro. E o retiro vai ser bom. Vai ou não vai, pastor? Vai ter o retiro, não vai? No momento certo. Irmãos, se ontem, só naquele período, Deus fez grandes coisas, imagine, eu vou botar uma conferência. Você está rindo muito, hein? Amém. Isso aí é aquele riso quando tem aquela, né, coisa de casal, né? Aquela coisa. Aí de manhã, bom dia. Glória a Deus. Oh, coisa boa, né, irmão? Eu creio que vai ter um retiro de casais. Os casais, a gente não vamos ficar ali no final de semana.
Deus vai ministrar os corações dos varões, né? Os varões pegaram os tópicos. Eu peguei os tópicos ontem. Vocês pegaram aí? Sim. Mas não é só pegar não, tá? Tem que botar em prática. Tá? Eu preciso melhorar em muita coisa. Meu irmão, preciso ser, eu reconheço. E vou dar o meu melhor. Quantos vão dar o melhor aí? Irmãos, a diferença em dar o melhor e a diferença de fazer o possível. Olha aí, hein? Quantos vão dar o melhor? Diga amém. Amém. Nada de impossível. Imagina você indo no mecânico, leva teu carro, e aí você fala com o mecânico, e aí? A mecânica vira para você e fala, eu vou fazer o possível. Aí você já sai todo desmotivado. Eu vou fazer o possível enquanto você espera do mecânico dar o melhor no seu carro. Aí você vai no médico, chuta do médico, eu vou fazer o melhor por você. Aí você vai pra glória. Não, você quer o melhor, né? As mulheres também vão fazer o melhor, não vão, irmão? Sim! E eu vi um sim lá atrás. Amém, Deus é contigo, garoto. Mas, e a cara do cara, É porque a gente não pode dar os detalhes sólidos, são os casados. Quem foi, ouviu, quem não foi, não ouviu. Não. Casa logo. Gostei, Thiago. Casa logo. Aos solteiros, continue no Salmo 40, esperei com paciência no... vocês sabem. Não vai para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, não. Tudo ao seu tempo determinado. Calma. Seja paciente, creia no Senhor. Amém, amém? Em falar em casar, em solteiros, agora que eu lembrei. Os solteiros, tá? Eu e o Jojo estamos aí na liderança da juventude. Nós queremos orar com vocês para Deus mostrar o varão, a varoa, tá? Então você que é solteiro, mas eu sou solteiro, mas eu tô com os meus 60. É solteiro, não é solteiro? Tá casado? Então vem com a gente. Vem com a gente. Não, vem, nos procure, tá bom? Nós queremos inserir você no grupo. Semana que vem já tem um encontro. Mas eu não sabia. Calma, eu vou botar no grupo. Você que tá no grupo, já tô te adiantando, tá? Vai ter um encontro, vamos papear, tá? Vai ser bênção, tá bom? Então você que é jovem, qual a idade? De 16 para cima, 16 completo. Não vem com minha bomba de 15, vou fazer não. 16 completo, tá bom? Nos procure no final do culto. Amém ou não amém? Então eu quero já incentivar você, jovem, a nos procurar, tá bom? Vamos dar continuidade, eu quero convidar você a estar entregando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Você que trouxe, cadê o bem-vindo? Isso, já pega aí esqueci o nome do negócio, me ajuda aí. Os envelopes, eu fiquei tão emocionado, irmão. Ainda tô bem êxtase aqui. Pega o seu envelope aí pra gente ganhar tempo, levante sua mão, você que quer, tá bom? Eu não vou aqui ler nada hoje, tá? Hoje eu não vou ler nada, cada um sabe aí o que Deus tem colocado no seu coração. Eu vou falar um versículo que a pastora Sueli gosta muito, eu ouvi muito da pastora Sueli. Sueli, beijo do Mago Alto, tá? Te amo, tá bom? Ela falava assim, e Deus ama aquele que dá com alegria. Claro que é um versículo bíblico, tá, irmão? Ela pegava esse versículo e eu gostava muito quando ela falava, né? Deus ama aquele que dá com alegria. E de fato, Deus ama aquele que dá com alegria. Então pegue o seu envelope nessa manhã, coloque aquilo que o Senhor estipulou no seu coração e dê a Ele. Amém? Aliás, devolva a Ele, porque Ele já tem te dado muito. É ou não é? Então feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos devolvendo, Senhor, e eu creio que é uma forma de reconhecermos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido e Pai santo, que o Senhor continue cuidando, Senhor Deus, da vida dos meus irmãos, da minha vida, Pai querido e Pai santo, na área financeira, na área material, Senhor, naquilo que o meu irmão estiver tendo dificuldade, que o Teu Espírito Santo ajude ele, Pai, e que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida. É o que nós oramos, e se você crê nisso, diga amém. Queremos o Teu
Bom dia, queridos. Graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos aproveitar esses amados músicos abençoados. Vamos cantar mais uma canção, Senhor. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Diga pra ele. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Mais uma vez, Jesus Cristo, igreja. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento vai aproveitarei. Para quem tem mais forte, para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu tenho. A melodia vem dele, a melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, nem sempre se sabe. A vida passa com rapidez, a vida passa com cada momento vai aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções, declare. Para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Se celebrar na tua vida, aplauda mais forte a ele, amém? Amém! Ele é o motivo de tudo na nossa vida. Em João 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis. Então ele é o motivo de tudo. Amém? O motivo de tudo é o nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Nós não temos hoje como projetar
aqui as referências bíblicas, os irmãos já perceberam, não projetamos os louvores, mas nós temos a Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia? Quantos trouxeram a Bíblia? Pegue a sua Bíblia e levante sua Bíblia e fala assim: glória a Deus! Glória a Deus! Abra aí o livro de Êxodo, o livro da saída. Êxodo significa saída. Amém? E Deus proporcionou ao povo de Israel a saída do Egito. O segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, livro que tem aqui então a saída do povo da escravidão de Faraó, do Egito. Nós vamos então ministrar uma breve palavra nesta manhã. Amém? Já estive ministrando essa palavra em algum domingo agora recente, ali em Santa Teresa, mas nós vamos ministrar também aqui nesta manhã. Nós vamos ler do versículo 1, é uma história muito conhecida, mas nós vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu sei que todos aqui trouxeram Bíblia, cada um com a sua tradução, mas vai destoar. Talvez a leitura que eu fizer aqui vai destoar de alguma tradução, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim o versículo de número 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele perguntou, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Digam comigo: o Senhor vê. Mais forte: o Senhor vê. E o Senhor ouve. O Senhor vê a nossa condição, mas o Senhor também ouve quando nós clamamos por Ele. Vamos lá? Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa história é uma história muito conhecida. Nós já estudamos, nós já aprendemos, nós já ouvimos histórias, nós já assistimos filmes até. Essa história é uma história muito conhecida, mas eu fiz questão de ler aqui esses versículos para a gente tomar base na palavra que vamos ministrar na manhã. E o tema que eu quero dar a esta palavra, e eu peço que você repita, diga assim: não negocie com o inimigo. Deus havia dado uma missão a Moisés. A missão era uma missão árdua, uma missão complexa, uma missão difícil, não só para qualquer outro homem, mas eu posso dizer que para Moisés era uma missão muito mais complicada. Por quê? Porque Moisés conhecia o Egito, Moisés conhecia o poderio bélico do Egito, Moisés conhecia a cultura egípcia,
Moisés também era uma pessoa que havia saído do Egito. Ele nasceu, cresceu no Egito e ele saiu correndo do Egito. E a Bíblia nos fala então que Deus ouviu o clamor do seu povo, como também conhecia o estado do seu povo, que ali se encontrava no domínio de Faraó. A Bíblia nos fala então que Deus chama Moisés, Deus convence Moisés. Se nós conseguimos aqui, se nós fizéssemos aqui a leitura do capítulo, de todo o capítulo 3, do capítulo 4, nós vamos ver Deus convencendo Moisés, mostrando Moisés, falando com Moisés do que ele precisaria fazer e que Deus também era com ele para que ele pudesse cumprir aquela missão. A missão de tirar o povo do governo ou do poder que Faraó tinha ali no Egito, o povo de Israel. E quando Moisés então chega lá no Egito, Moisés se depara com Faraó e começa a declarar a Faraó em nome de quem ele estava ali para cumprir uma missão, no nome do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, né? E ele então conversando com Moisés, a Bíblia nos fala, melhor, com Faraó, a Bíblia nos fala que em todo o tempo o coração de Faraó endurecia, para que o povo não pudesse sair daquele lugar. E eu quero falar aqui de 4 coisas importantes que nós encontramos aqui nesta leitura, que Faraó com Moisés tentou negociar para que o povo não deixasse aquele lugar. Antes de eu falar essas 4 coisas, eu quero falar que o Egito ele tem a tipologia do mundo, do sistema do mundo que nós vivemos. E Faraó, ele é a tipologia também do nosso inimigo, do nosso adversário. Às vezes a gente quer colocar alguns adjetivos para o nosso adversário, a gente coloca adversário, inimigo das nossas almas, mas na verdade Satanás, o nome dele é Satanás, Lúcifer, adversário de Deus. Embora Deus é invencível, mas ele tenta continuar ali, atacar Deus quando ele ataca um de nós. Então nós vamos perceber que essa tipologia de Faraó, né, o nosso adversário chamado Satanás, ele está simbolizando o Faraó daquele tempo. E nós vamos perceber que em todo momento nós estamos inseridos nesse contexto que nós acabamos aqui de ler. Deus ele tem um propósito de nos tirar das mãos do inimigo, para que possamos então viver uma vida plena, abençoada e abundante nas mãos dele. Nós sabemos que a trajetória do Egito para o lugar de Canaã era uma trajetória de dias, mas se tornou a trajetória de 40 anos, porque aquele povo então desobedeceu a Deus. Mas nós vamos entender que enquanto Moisés esteve ali conversando com o Faraó para tirar o povo de Deus, que tinha uma promessa esta que Deus havia feito a Abraão, havia então falado com Abraão sobre esta promessa, de que ele iria dar uma terra para o seu povo. E Deus lembra isso a Moisés, Deus fala com Moisés, animando Moisés, dizendo que aquela promessa teria que se cumprir. E nós vamos perceber então que quando Moisés chega diante de Faraó, a primeira coisa que Faraó tenta negociar está no capítulo de número 8. Eu peço que você abra, nós vamos precisar usar a Bíblia hoje, né, a sua Bíblia impressa, tá bom? Para que a gente possa então entender aqui alguns pontos importantes. Eu vou falar sobre 4 pontos aqui. Êxodo capítulo 8, versículo 25, diz assim o versículo 25: vamos ler a partir do versículo 24, Êxodo capítulo 8, versículo 24. Assim fez o Senhor, e vieram os grandes exames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Vocês podem ir, ou melhor, vocês podem oferecer sacrifício. E o sacrifício naquela época era uma forma de adorar o Senhor também. Mas a ideia de Faraó era: vocês podem cultuar a Deus, vocês podem
oferecer sacrifícios a este Deus que você está dizendo. Mas vocês devem oferecer sacrifício aonde? Aqui no Egito. Aqui nesta terra. Qual era a palavra que Deus havia falado para Moisés? Tirar o povo, porque eu tenho um lugar para ele. Este povo tem um lugar. E este lugar é o lugar que eu tenho reservado para que eu possa ter comunhão e cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Só que Faraó tenta negociar e ele fala com Moisés: vocês podem até servir, adorar, entregar sacrifícios, mas vocês devem continuar aqui. Isso deve ser feito aqui no Egito. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o nosso adversário, ele tenta da mesma forma. Você pode ir para o culto, você pode fazer parte da célula, você pode até se batizar, você pode fazer parte de uma igreja, se tornar membro de uma igreja, mas entenda bem, fique aqui com a gente, continue aqui no mundo, continue aqui nesse sistema, continue aqui sendo nosso, sendo propriedade nossa, trabalhando para nós, fazendo aquilo que a gente quer também, ou seja, um pé servindo ao Senhor, e eu não sei se existe isso, mas era mais ou menos isso, né? E o outro pé lá no mundo, fazendo aquilo que você bem entende. O nosso adversário ainda hoje, ele tenta negociar com a gente, fazendo desta forma. Não tem problema você frequentar culto, não tem problema você frequentar célula, não tem problema você se batizar, não tem problema você fazer parte de uma igreja, mas fique aqui no mundo. Continue debaixo do meu domínio. Continue fazendo aquilo que eu quero. Por quê? Porque vocês continuarão trabalhando para mim. A ideia é, podem adorar, mas vocês continuarão como escravos aqui, como meus servos aqui, servindo aqui, produzindo aqui, trabalhando aqui, e tendo eu como Senhor de vocês. A primeira coisa que o inimigo quer fazer ainda hoje é que a gente viva desta forma, entendendo que é tudo muito normal. Eu posso estar na igreja, mas eu posso estar fazendo o que eu quero lá no mundo. Eu posso estar na igreja, mas eu posso viver da forma que eu quiser, porque isso não interfere. A Bíblia nos fala que Moisés, ele não negociou este princípio. Moisés tinha bem claro, estava nítido na mente dele qual era a ordem, qual era a vontade do Senhor: deixar o Egito, para que aquele povo pudesse possuir uma terra e lá então ser uma propriedade exclusiva de Deus. É o primeiro ponto que eu quero falar, que precisamos atentar. A todo momento o nosso adversário, ele vai lutar para que a gente possa agir e proceder da mesma maneira. Cuidado. Você precisa entender primeiro o que Deus quer da sua vida. Qual é o propósito que Ele tem para você como agora templo e propriedade dEle. Não negocie com o nosso adversário, com o nosso inimigo. Cuidado com o liberalismo. Cuidado com aquilo que é tudo liberal. Século 21, pós-modernidade. Hoje em dia não é como antigamente. A palavra de Deus não muda, a promessa de Deus não muda, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele também não muda. Os propósitos dele permanecem os mesmos, a palavra dele permanece a mesma, e ele também é o mesmo Deus, e ele espera de nós também a mesma postura que Moisés teve, que é uma postura de não negociar aquilo que Deus tem exigido de nós. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu tenho Deus, e eu sou de Deus, e Ele é meu, e Ele está em mim, mas às vezes a gente acha que a gente continua sendo dono de nós mesmos. A primeira coisa que Faraó tentou fazer foi negociar para que aquele povo pudesse até mesmo adorar o Senhor, mas permanecer aonde? No Egito. Cuidado com isto. Amém? Você é propriedade do Senhor. A primeira coisa. A segunda coisa nós vamos encontrar no versículo 28. Passa um pouquinho. Vamos ler logo no versículo 27. A gente parou onde? Aonde? A gente parou no 25. Vamos no versículo 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Olha aí a resposta. Porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios
Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Moisés falou assim: ficar aqui é a mesma coisa de adorar aos deuses desta terra. Nós não fomos chamados para adorar esses deuses. Nós fomos chamados para adorar o único Deus. Preste atenção. Por isso que eu falei, às vezes a gente acha que está com um pelar e outro pecar. Não existe um pelar, um pecar. Ou você está lá, ou você está cá. Ou você está no mundo, vivendo a vida do mundo, sob o domínio do nosso adversário, ou você está em Deus, vivendo sob o governo de Deus. Amém? A Bíblia é bem clara que não tem como adorar a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Ou você está servindo a um ou servindo ao outro. Não tem como. Amém? Amém. Não tem como. E Moisés era específico, ele entendia: não vamos ficar aqui, porque vai parecer que o nosso sacrifício, o nosso culto, estará sendo oferecido a este aí. Por favor, o seu culto, a sua vida, que é um culto diário, deve ser exclusivamente do Senhor Jesus. Amém? Amém. Versículo 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que oferecer sacrifício ao Senhor, vosso Deus. Aonde? No deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Cara de pau fala assim: orai também por mim. Vocês podem até adorar o Senhor no deserto, mas, por favor, não se distanciem tanto. Não tem essa necessidade, né? Porque ele queria continuar o quê? Tendo domínio sobre aquele povo. Esse segundo ponto aqui que a gente não deve negociar, e eu coloquei aqui: o inimigo não quer que a gente seja um cristão genuíno, radical, com o pecado e com aquilo que o mundo oferece. Ele quer que a gente seja o quê? Superficial. Superficial. Deus nos chama para uma intimidade profunda. Ele quer ser íntimo nosso, quer que a gente seja íntimo dele, propriedade exclusiva. Mas o inimigo ainda fala assim: não tem problema, você pode até servir ao Senhor, mas não seja tão radical. Para quê? Para que estar no culto todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Esse negócio de ler a Bíblia todo dia, agora você está virando um fanático. Para que orar? Para que se separar? Porque consagração é separação. Não, você pode até servir ao Senhor, mas você pode continuar fazendo isso e aquilo outro. Para que ser tão radical? Seja superficial, calma. Você está ficando fanático. Eu não estou falando de fanatismo aqui não, eu estou falando de entender qual é o propósito que Deus nos chamou para viver. E tem gente que quer ficar na superfície. Não, pastor, quando der eu vou. Não, Deus, quando der eu faço. Quando der eu estou, quando não der eu não estou. Não, Deus tem nos chamado para vivermos uma vida no profundo, no relacionamento com Ele, e não na superficialidade. Quem tem interesse de superficialidade é o nosso adversário. Ele tem lutado, ele tem investido, ele tem trabalhado para que a gente fique superficial na vida cristã e no relacionamento com Deus. Ele investe de uma forma poderosa, ele luta para isso. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que é do nosso jeito, servir a Deus é do nosso jeito. Não é do teu jeito, não é da forma que você pensa, não é do jeito que você idealiza. Servir a Deus é da forma que Ele tem te chamado a andar com Ele. Deus deixou bem claro para Moisés: tire este povo de lá, porque eu tenho uma promessa, eu vou cumprir esta promessa. Moisés sabia, Deus havia mostrado para ele diversos motivos da qual ele precisaria então se comprometer. Deus havia dado várias provas para Moisés, havia trazido a Moisés ali a consciência do que deveria ser feito. Moisés poderia temer a Faraó, Moisés poderia pensar: eu acho que já está bom por aqui, né? Porque Deus vai se agradar do que está
estamos fazendo? Moisés tinha consciência do que Deus tinha para ele e para aquele povo que estava agora sob o seu controle, o seu domínio. A Bíblia nos fala que Moisés, mais uma vez, não negociou. Ele foi realmente radical, cumprindo o propósito de Deus. Não importava o que Faraó iria fazer. Na verdade, ele estava se comprometendo com aquele que Deus havia falado para ele fazer. Precisamos entender isto. Tem muita gente no superficial, quer servir ao Senhor, mas do seu jeito, da sua forma. Não, quando conhecemos o Deus que nós servimos pela palavra que Ele se revela, nós começamos a entender do que Ele exige de nós. E começamos então a nos entregar para Ele, de maneira que o nosso adversário começa a perder vez. Sabe quando nós vamos conseguir ser cheios e plenos no Senhor? Quando nós negamos aquilo que o nosso adversário tem proposto a nós. Moisés não deu mole. Moisés falou: não é isso, não quero isso, não é isso que Deus quer para a minha vida. Porque quando não, a gente permite que a nossa vontade seja de acordo com aquilo que o inimigo esteja direcionando para as nossas vidas. Eu preciso ser radical. Nós precisamos ser radical naquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Nós precisamos ter um compromisso profundo e íntimo com o Senhor e não na superfície. Por favor, Deus não te chamou para viver na superfície. Deus te chamou para viver no profundo com Ele, no relacionamento com Ele e numa vida íntima profunda com Ele. Cuidado, a todo tempo o inimigo vai tentar negociar, mas seja radical como Moisés foi, porque Moisés tinha na sua mente tudo aquilo que Deus tinha deixado bem claro para ele. A terceira coisa que eu quero falar, que o inimigo tentou negociar com Moisés, está no capítulo 10, avance um pouquinho, a partir do versículo 7, vamos ler, depois eu vou falar. Capítulo 10, a partir do versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os oficiais de Faraó chegaram para ele e falaram assim: olha, não dá mais, nós estamos tendo muitos prejuízos. Deixa esse povo ir, deixa esse povo fazer aquilo que eles querem fazer. O conselheiro de Faraó. Mas o versículo número 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir, diga comigo, com os nossos jovens, mais forte, com os nossos jovens, os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Ele estava certo do que ele tinha que fazer. Ele estava certo. E ele disse: vamos todos nós, porque a ordem de Deus é que todos estejam servindo a Ele, adorando a Ele, todos estejam deixando esta vida de lado, esse Egito de lado, este mundo de lado, para viver uma novidade com Ele. Versículo 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes convosco mais intenções. Ou seja, vocês estão com segundas intenções. Há uma má intenção em vocês. Vocês querem levar as crianças também? Não, vocês, na verdade, vocês querem ir para não voltar mais. Eu sei o que está no coração de vocês. Versículo 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó.
que nós vamos entender aqui? A terceira negociação foi: os homens podem ir, mas ficarão aqui as mulheres, ficarão aqui as crianças, ficarão aqui os gados, porque Moisés falou tudo aquilo que ele tinha que fazer, tudo aquilo que ele tinha que conduzir para a promessa que Deus havia feito ao povo. Mas Faraó, tentando negociar com Moisés, falou: não, só os homens que vão. E os homens aqui eram os homens maiores de idade, porque os jovens também ficariam ali. A terceira coisa que eu vejo que o inimigo também hoje tenta negociar é quanto à nossa família. A todo tempo ele está tentando negociar. Você pode estar na igreja servindo ao Senhor, ou você pode estar com o seu Deus, mas não tem necessidade da sua família toda estar. Se contenta com isto. A salvação é individual. Não tem problema só você servir ao Senhor, quando na verdade a sua família vai continuar no meu domínio. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu ainda estou impactado pelo que nós vivemos ontem com os casais. Deus trabalhou de uma forma poderosa, mas eu não quero falar só para os casais, eu quero falar para o contexto de família. Eu quero abrir um pouquinho aqui. Eu corri um pouco nos outros pontos para parar um pouquinho aqui, para falar um pouquinho mais sobre essa importância, porque a todo tempo o nosso adversário ele quer prender a nossa família. A Bíblia nos fala que o nosso adversário, chamado Satanás, veio para matar, para roubar, para destruir. E nós sabemos que ele, muitas das vezes, ele procura escravizar a família. E eu quero pegar aqui dois viés, dois pontos. O primeiro é, quando nós temos a nossa família servindo ao Senhor, mas nós negligenciamos a maneira que devemos servir ao Senhor. Negligenciamos a maneira de servir ao Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só trazer o filho, ou trazer a família para este ambiente aqui, é uma forma, é uma maneira de servir ao Senhor. Quando na verdade, isso não quer dizer muita coisa. Faz parte o congregar, faz parte o estar aqui ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, prestando culto, tendo comunhão, faz parte. Mas às vezes isso não significa o todo que Deus quer que a gente tenha para a nossa família, no que se diz servir ao Senhor. Às vezes nós negligenciamos o nosso tempo em casa com a nossa família, a leitura da palavra, a oração. Às vezes negligenciamos a forma de educar, de ensinar os nossos filhos, de corrigir os nossos filhos de acordo com a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber que Eli era um sacerdote, um homem de Deus, chamado junto com seus filhos para servirem ao Senhor no templo. Mas a Bíblia nos fala que o sacerdote Eli foi um homem que deixou seus filhos à vontade, quando eles estavam no ofício ali, praticando a iniquidade, o pecado. Quando ele deveria chamar a atenção daqueles homens, ele negligencia. E a Bíblia nos fala que houve uma consequência para aqueles dois filhos, a qual morreram porque estavam andando em pecado. E o seu pai Eli não havia trazido ali para eles um corretivo, uma exortação. Embora sabendo dos defeitos e dos problemas dos seus filhos, nós vamos entender que às vezes estamos negligenciando da mesma forma. Nós sabemos o que é correto, nós temos autoridade para falar, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, que deve obedecer o seu pai e a sua mãe e os ensinos, mas às vezes nós negligenciamos. Não atentamos que o nosso adversário está ganhando terreno, porque ele não quer que a gente sirva ao Senhor da forma que devemos e aprendemos na palavra do Senhor. Achamos que é de qualquer forma, de qualquer maneira. Meu pai está quadrado, meu pai agora está fanático, a minha mãe só quer saber disso, né? Não. Existem princípios que nós conhecemos e precisamos colocar em prática. Precisamos atentar para isto. Como é que está a sua família no que se diz servir ao Senhor? Eu não estou falando só para vir ao culto, cultuar a Deus. Eu digo servir ao Senhor, porque o serviço a Deus não é vir ao culto. O serviço a Deus é quando nós temos a nossa vida 24 horas para louvar e bendizer o teu santo nome. Como está a nossa família? O nosso inimigo tem trabalhado para destruir a família, e às vezes as mínimas coisas têm trazido essa destruição, que às vezes a gente agora está ignorando. Não tem nada a ver, é assim mesmo, e vamos que vamos. Precisamos atentar para isto.
Como é que nós estamos procedendo com a nossa família? Ah, pastor, já orei, eu já fiz, não tenho, eu vou fazer o quê? Não, a gente precisa continuar fazendo aquilo que deve ser feito, porque mesmo o faraó dizendo para Moisés, não, só os homens, os demais ficarão aqui. Moisés não cruzou os braços, Moisés não negociou, Moisés não falou, está tudo bem, então vão só os homens. Não, Deus não havia falado que eram só os homens, Deus havia falado que era todo o povo. A promessa que Deus tem para a nossa casa é que toda a nossa casa possa de fato viver para Ele. A vontade de Deus, quando falou para Abraão, é que por intermédio dele, todas as famílias seriam benditas aqui na terra. Deus tem essa promessa, Deus tem essa vontade, que todas as casas, todas as famílias sejam benditas, abençoadas. Amém? Eu tomo isto, a minha família não é perfeita, mas eu tomo isto para a minha vida e não negocio de continuar orando, ensinando, pregando e sendo uma testemunha para que a minha família possa alcançar aquilo que Deus tem para ela. Agora, como é que você está dentro da sua casa? Aquele filho que namora uma pessoa, ou aquela filha que namora uma pessoa, como é que você está? Você está negociando a sua casa, desculpa, ser um motel para esse filho seu? Pastor, é melhor namorar aqui do que namorar lá fora, né? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Irmão, a casa é sua, você é o sacerdote na sua casa. Ei, mulher, você é sacerdotisa na tua casa. A tua casa é um lugar de bênção. Lá não pode entrar um pecado quando você é um sacerdote e você serve ao Senhor. Guarde isto, viva isto. Por quê? Porque Ele não quer negociar. Ele quer que você sirva ao Senhor, mas Ele quer que os seus continuem nas mãos dEle. Não negocie princípios. A sua casa é um lugar de bênção, a sua casa não é um motel. Amém? Se seu filho e sua filha não são casados, não é casado, lá não é lugar dele deitar, dele dormir com sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado. Não é lugar. Quer fazer, faça fora da casa. Mas a sua casa é um lugar de adoração, de culto ao Senhor, porque você e sua casa foi chamado para viver a promessa do Senhor. Aleluia. Não negocie, o inimigo, ele quer negociar isso com você, e às vezes você fica assim, eu vou fazer o quê? É meu filho, é minha filha. Não, você é o sacerdote. Você é autoridade na sua casa. Maravilha. Quer beber, vai beber lá fora. Quer usar droga, vai usar lá fora. Quer fumar, vai fumar lá fora. Aqui é o recinto da presença de Deus. Eu te amo, e por amar eu não vou negligenciar os princípios que eu creio na palavra. Você está em pecado, vou continuar te amando, mas denuncie o seu pecado, reprove o seu pecado e te digo que Deus quer uma nova vida para você. Se você não quer, bem, mas aqui dentro de casa, aqui não. Glória a Deus. Aqui é lugar de adoração. Eu não negocio. Te amo, oro por você, é meu filho, eu amo a sua namorada, eu amo o seu namorado, eu amo, mas eu não negocio princípios. Por quê? Porque Deus tem uma obra na sua vida. Não podemos negociar princípios. Outra coisa, não negocie o princípio de você. Não, meu filho tem que vir para a igreja. É culto? Tem que vir. Minha filha, quando ela tinha... Nós casamos, nós já éramos líderes, né? Eu era o terceiro dirigente da congregação que eu congregava. Nós morávamos no pé da comunidade, a congregação lá em cima. Depois, a gente tinha que saltar do carro, depois descer. Lugar muito difícil, 2 facções na comunidade. Lá se engravidou, depois de 7 meses assumi a igreja como pastor. Mas não mudou nada, porque eu sempre fui comprometido na obra, minha família, minha esposa sempre foi comprometida. A minha filha veio pelo mesmo caminho, hoje tem 16 anos. Nunca foi motivo de atrapalhar o meu ministério, a nossa vida no serviço da igreja. Pelo contrário, ela tem que já estar inserida, porque ela já sabe que esse é o chamado que Deus tem, não só para mim, mas para todos nós. Graças a Deus, 16 anos. Cadê Isabelle? Fica de pé, minha filha. Cadê você? Cadê? Está ali. Tem algum problema, minha filha? Com igreja, com liderança? Seu pai te dá algum prejuízo por ser o pastor? Não tem, pode sentar, não tem problema nenhum. Não, mas pastor, não, filho tem que passar na frente, você vai ficar em casa. Eu estou com sono, acordei a semana toda cedo, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você pode ter feito tudo. O momento agora é de nós servirmos ao Senhor juntos. Porque Josué deixou bem claro quando o povo estava coxando entre 2 pensamentos. Ele falou assim, eu estou percebendo que esse povo aí, né, depois, né, depois que o povo
aqui está, né, perdendo essa liderança em Israel, está cocheando entre dois pensamentos. Josué já ali velho, já morrendo, partindo para o Senhor, mas ele declara que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Não sei o que vocês vão continuar fazendo, eu não sei o que vocês vão fazer com a família de vocês, se vão adorar a Deus, ou se vão adorar a outros deuses, eu não sei, mas eu quero saber de uma coisa: como sacerdote, eu profetizo que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, nós não vamos abrir mão. Ele deixa bem claro isso. Esse negócio, seu filho já manda em você, eu não quero ir para a igreja não, eu não quero o quê? Você não tem que querer não. Quando seu filho não quer ir para o colégio, você deixa ele em casa? Hein? Ele não quer ir para o colégio hoje não, eu vou fazer o quê? Ele não quer, fica em casa, duvido que você deixe. Você dá lá uns 3 tapinhas na orelha, vambora, passa na frente, vai chorar, mas chegar lá você vai rir. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Amém? Mas vai ficar tudo tranquilo, não vai ter problema nenhum. Agora quando fala para a igreja, não, falou que estava com dor de barriga. Dor de barriga, vamos para a igreja. Pastor vai orar por você, vai ficar uma bênção, vai ficar curado, vai ser uma maravilha. Tá? Hipoteticamente falando, claro, dependendo da questão da saúde do seu filho, você vai avaliar, Deus está te dando discernimento, mas às vezes a gente tem que ter esse discernimento espiritual para entender, porque é uma guerra espiritual, o inimigo não quer, às vezes está trabalhando de uma forma e a gente precisa estar atento para isso. Não abra mão, não negocie, o inimigo não quer você e a sua família servindo ao Senhor, ele vai fazer de tudo para te atrapalhar e atrapalhar os seus, mas você precisa ser como Moisés, está ligado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e minha casa esteja ali servindo ao Senhor. Agora eu quero falar uma outra coisa. Eu poderia falar muito mais sobre isso aqui. Uma outra coisa que eu quero falar é para você que ainda está sozinho no Evangelho, sabe? E você já tem orado há bastante tempo para o seu esposo, para a sua esposa, ou para a sua parentela se converter. Você fica assim: Senhor, o que eu faço mais? Eu acho que eu vou parar de orar, porque eu já estou orando tanto tempo, tantos anos. Não, você não deve abrir mão. Às vezes a gente se cansa com o cônjuge. Esse marido só misericórdia, ele não acorda para a vida. Essa mulher, misericórdia, ela, oh meu Deus, me dá graça, porque essa mulher é o inimigo, ele quer matar, roubar, destruir. O que ele fez com a família de Davi e os soldados que estavam ali em Ziclague? A Bíblia nos fala que Davi pegou os seus soldados e foi para a guerra apoiar o rei, que eu esqueci o nome agora. E a Bíblia nos fala que quando ele retorna daquela guerra que ele foi impedido de prosseguir naquela guerra com os seus soldados. E ele então retorna para Ziclague. Quando ele chega em Ziclague, o que havia acontecido? Os inimigos, os amalequitas, haviam então tomado todo o povo que havia ficado e levado então para o seu arraial. Quando Davi chegou lá, o Davi, que seria posteriormente, né, ele seria rei de Israel, mas ele com seus 600 soldados, a Bíblia nos fala que ele chegou, cadê? O acampamento todo queimado, e não tinha uma pessoa, não tinha um animal, que eram as posses que eles tinham naquela época. E quando Davi chegou lá, Davi se angustiou, Davi chorou, os soldados também choraram. Os soldados viraram para Davi e pensaram em apedrejar Davi. Mas a Bíblia nos fala que Davi, no dado momento, ele se reanima no Senhor. Ele se reanima no Senhor. A Bíblia nos fala que Davi vai então e procura saber qual era a vontade de Deus sobre aquela situação. Será que eu devo ir atrás e buscar a minha família? A Bíblia nos fala que Deus falou assim: vá, porque você trará todos e tudo que lá está. A Bíblia nos fala que Davi foi, encontrou um moço, um dos amalequitas estava pelo meio do caminho, ferido, com fome, havia sido abandonado. Davi dá comida para ele, e Davi pergunta: você pode nos levar até onde se encontra o meu povo, o nosso povo? Ele falou: mas o Senhor vai me entregar para o meu Senhor que lá está, eu vou perder a minha vida. Davi: não, fique tranquilo, eu vou dar um jeito, mas você nos leva lá? Claro que eu levo. Ele comeu, bebeu, e ele foi guiando Davi até o lugar que estava a família de Davi e a família dos 600 soldados.
E quando Davi chegou lá com os seus soldados, que já não eram 600, eram 400, porque 200 ficaram cansados, e a Bíblia nos fala então que quando eles chegaram lá, estava havendo uma grande festa no arraial. Os amalequitas celebrando, porque eles estavam ali então com aquele povo todo, e com os animais também que aquele povo tinha. Quando Davi chega, e a Bíblia nos fala que aquela guerra durou aproximadamente 1 dia e meio, mas ele traz tudo de volta que os amalequitas haviam roubado. Não ficou nada do que era de Davi e dos seus soldados. Inclusive, ele também pegou os despojos dos amalequitas e levou então de volta junto com seus soldados. O interessante é que a vontade de Deus era que Davi, junto com seus soldados, restituísse tudo, inclusive os familiares, que não ficaria ninguém fora daquela promessa. Às vezes a gente está negociando, meu esposo, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Não, qual é a vontade de Deus? O que Deus falou para Davi? Não, a minha vontade é que você vai e traga tudo de volta. Não importa se essa pessoa tem ficado pior a cada dia que passa. O que importa é que você precisa se reanimar no Senhor. Talvez você esteja chorando como Davi, lamentando como Davi, reclamando como Davi, que está difícil viver sozinho servindo ao Senhor. Mas preste atenção, Davi se reanimou. Alguém tem que se reanimar, alguém tem que buscar a lucidez, alguém tem que se levantar dentro da família e falar: Senhor, eu estou aqui disposto, mas qual é a tua vontade? A Bíblia nos fala que Davi trouxe todos os seus de volta. Ninguém ficou, ninguém perdeu a vida. Eu quero dizer uma coisa: não negocie a sua família com o inimigo. Se ainda falta alguém se converter, continue orando, continue sendo fiel ao Senhor e diga para o inimigo: a promessa é que toda a minha casa vai servir ao Senhor. E é esta palavra que eu pego, é esta palavra que eu me aproprio, para que eu possa então glorificar ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora? A quarta e última para a gente terminar, capítulo 10 ainda, versículo 24, 26, 24 ao 26. Versículo 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, serve ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Versículo 25, respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Aleluia! Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. A outra coisa que o inimigo Faraó quis negociar com Moisés: pode ir todo mundo, não tem problema, mas os animais ficarão aqui. Está falando de bens, está falando de finanças, está falando de dinheiro. Aqueles que têm dificuldade de servir ao Senhor com os seus bens e com o seu dinheiro, com o seu salário, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Pastor, a minha família tudo bem, eu ser uma pessoa comprometida tudo bem, né? Eu viver para o Senhor tudo bem, mas meu dinheiro não. Que eu ganho pouco, pastor. É com muito suor, muito esforço, muito trabalho. O Faraó, ele tem interesse que você seja uma pessoa com a mão fechada, uma pessoa que não entenda que você deve servir ao Senhor também com os bens que você tem. E a Bíblia está repleta, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis ao Apocalipse, ao livro de Apocalipse,
está repleta da forma que devemos adorar o Senhor também com os nossos bens, com os nossos recursos. Precisamos ter essa compreensão, porque quando a gente fala de dinheiro nesse ambiente chamado igreja, a gente fica assim, meu Deus, parece que, o Flávio até comenta, parece que a espiritualidade do culto, ela vai lá embaixo. Louvor vem uma bênção, glória a Deus, aleluia, quando fala em oferta, parece, eu não creio nisso, mas parece que a espiritualidade vai lá embaixo. Mas o nosso adversário, ele tem interesse que a gente seja uma pessoa que viva desta forma, com a mão fechada, avarenta. Mas a Bíblia nos fala que Moisés falou assim, não, na verdade não vai ficar nenhuma unha no Egito. O que nós queremos é levar tudo, porque queremos prestar ao Senhor um culto. E a forma de cultuar o Senhor, como o Paulo Júlio falou aqui no início, eu gosto sempre de ficar atento quando eu estou para ministrar a palavra, porque Deus sempre confirma a palavra. E quando Ele confirma, eu faço assim, obrigado, Jesus. Porque a gente lê, a gente ora, a gente prepara, a gente está ali, mas a gente fica assim, Senhor, o que eu vou pregar? Isso mesmo, é isso? Talvez seja outra coisa, se eu quero falar, eu fico atento. Às vezes tem muitas coisas, mas às vezes Ele confirma. E hoje, mais uma vez, quando Paulo Júlio começou, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Uma forma de adorar o Senhor no Antigo Testamento era entregando sacrifícios a Deus. Os animais eram uma forma também de entregar a oferta no tabernáculo ou no templo, para que os sacerdotes pudessem então ali sacrificar e servir ao Senhor. Era uma oferta que era dada. E nós precisamos entender que a nossa finança, os nossos bens também devem servir ao Senhor. É uma forma de honrar o Senhor. Em Provérbios capítulo 13 é um texto muito conhecido, versículo 9 e 10, diz que devemos honrar ao Senhor. É uma forma que temos de honrar ao Senhor. E precisamos entender isso. Há pouco tempo eu estava aqui pregando que o nosso Deus deve ser o centro de tudo. Mas às vezes a gente tem que ficar falando aqui na palavra sobre dízimos e ofertas, para que os irmãos tenham a motivação para ofertar, quando na verdade deveriam ter o quê? O Senhor como a maior motivação, para que a gente possa também ofertar a Ele. O nosso adversário, ele tem interesse que a gente possa também nesta área ter dificuldade. Ele quer que a gente negocie esse princípio de abençoar, seja alguém ou seja a obra do Senhor, de negligenciar nos dízimos e nas ofertas. Mas a Bíblia nos fala que Moisés, ele tinha consciência que não ficaria no Egito nenhuma unha, não vai ficar nada, não vai, porque o que Deus falou está bem claro aqui. Ele foi bem claro e bem específico do que eu deveria fazer, e é isso que eu farei. E nós conhecemos bem a história. Por fim veio a 10ª praga. A Bíblia nos fala que a praga chegou sobre os primogênitos de todos os animais e de todos os filhos daquele povo do Egito. E só assim Faraó entendeu que não poderia segurar aquele povo e liberou aquele povo de acordo com o que Moisés estava falando e não daquilo que ele estava propondo ou que ele estava negociando. Preste atenção. Quem conhece Deus e conhece Deus por intermédio da sua palavra, não negocia, não abre mão. O inimigo vai fazer várias ofertas, mas quem conhece, não arreda o pé nem um centímetro. Por quê? Porque o que Deus falou vai se cumprir para aquele que vive e leva adiante a promessa. Infelizmente tem muita gente negociando. O inimigo, ele não vai largar fácil nada daquilo que Deus quer para nós. Ele vai tentar de todas as formas, mas basta cada um de nós ser perseverante, sempre olhando para a promessa, sempre olhando para aquilo que é a palavra, a vontade de Deus. Pode parecer impossível, pode ficar difícil em alguns momentos, mas não abra mão, não ceda, não ceda, não ceda, agora confia,
A história, né? Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda. Fique de pé cantando. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Mais uma vez, não ceda, não ceda. Agora confia, confia. A história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem encontrado. Eu não sei qual é a área que você está tendo dificuldade. Talvez de ser uma pessoa que largue de vez este mundo para viver exclusivamente para Deus. Talvez seja essa a sua dificuldade. As ofertas sejam muitas, mas você precisa entender que Deus tem uma promessa para a sua vida, um propósito para a sua vida. Você chegou aqui titubeando, negociando com o mundo, com o adversário da sua vida, mas você aprendeu que você deve ser uma pessoa exclusiva de Deus. Talvez você esteja até já servindo ao Senhor, mas você esteja na superfície. Não, pastor, eu sou um cristão superficial. Deus te chama para um compromisso sério. Talvez você esteja servindo ao Senhor, mas o inimigo está trabalhando poderosamente para destruir a sua família, o seu casamento, a vida do seu cônjuge. Talvez você esteja aqui nesta manhã, mas orando por alguém da tua família para que se converta. Não abra mão, continue orando, continue clamando, não ceda, porque o Senhor, Ele tem poder para salvar. Que esta palavra possa trazer um ânimo para o teu coração, como também chegou no coração de Davi, que estava chorando porque a sua família estava aprisionada. Deus quer renovar a sua força nesta manhã. Deus diz para você que Ele enxuga dos teus olhos as lágrimas, para que você possa continuar crendo nele. Continue sendo essa mulher sábia, continue sendo esse sacerdote na sua casa, porque pelo seu procedimento eu também creio que Deus vai te salvar e santificar aquele ou aquela lá na sua casa. Você que está aqui nesta manhã, mas que chegou aqui negligente, você pai, você mãe, que tem sido negligente com o seu filho, com a sua filha, com a sua família. Talvez Deus me usou nesta manhã aqui quando falou sobre como está sendo a sua casa. Talvez você esteja sendo um pai negligente ou uma mãe negligente. Esta palavra não é para te condenar. Esta palavra é para te libertar de verdade. É para que você possa se posicionar e dizer: não, é verdade, eu preciso tomar esta palavra, porque a minha casa será chamada casa de oração. A nossa casa deve ser chamada casa de oração. Às vezes a gente acha que a casa é esse lugar aqui. Quando Jesus falou que a casa dele seria chamada casa de oração, Ele não estava se referindo só à igreja. Amém? Só a igreja no âmbito de quando nós congregamos, mas a igreja também é na sua casa, na minha casa, na nossa casa. A sua casa deve ser uma casa chamada casa de oração. Por mais que seu filho ainda não esteja convertido, chame ele para orar. Senta aqui, você está aqui, tem que pelo menos sentar para orar com a gente. Você
aqui, porque eu quero orar. E você faz parte dessa família. Chame com amor. Chame ele, bote ele sentado, bota ela sentada, chame, fala, vamos orar. Eu quero orar por você. Deixa Deus usar os seus lábios para abençoar o teu filho. Na oração, na palavra. Seja instrumento de Deus. Não negocie com o adversário, porque o adversário tem trabalhado de uma forma tão terrível, que ele tem trazido tanta desarmonia no lar. A rebeldia do filho, a rebeldia da esposa, a rebeldia do marido, e você já perdeu a paciência. Não negocie. Seja paciente. Tenha o ânimo longo, seja longânimo. Tenha o fruto do Espírito, porque quando falta o fruto do Espírito, a gente negocia facilmente. É isso que o inimigo quer, que você perca a razão. E aí você vai, abre brecha e começa a negociar com o inimigo. Mas a partir de hoje você ouviu essa palavra, você vai ser mais sábio, você vai ser mais prudente, amém? Você vai ter mais o fruto do Espírito evidenciado na sua vida. E eu creio que no seu proceder você também vai ser um instrumento de bênção para ganhar a sua família e vencer esta luta, que já está ganha nas regiões celestiais, mas que precisa ser evidenciada aqui, nesse mundo terreno, no físico. Amém? Você crê nisso? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Não sei. Confia. A história não vai terminar assim. Fazendo assim, declare. Fazendo assim, você será. Oh Deus, eu quero orar nesta manhã, Senhor. Eu não sei qual é a área que o inimigo tem lutado e negociado com os meus irmãos, mas no nome de Jesus, nós denunciamos nesta manhã. Denunciamos, meu Pai, toda a artimanha do adversário. Nós denunciamos. E agora nós vamos andar vigilantes. Nós vamos andar, meu Pai, vigilantes. Ó Deus, tendo a certeza que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e adore ao Senhor esta manhã. Em nome de Jesus, confia. E a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito Fazendo feliz. assim, fazendo assim. Fazendo assim, você será muito feliz. Eu quero concluir esta mensagem. Salmo de número 103, versículo 1 e 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Tudo que há em mim deve servir ao Senhor. Tudo que há em mim, não pela metade. Deus não quer a gente pela metade. Deus quer o todo de nós. Moisés entendia bem isso. E ele falou: não vai ficar nenhuma ruína no Egito. Não vai ficar nada. O que é do Senhor vai para o Senhor. O que é do Senhor não pode ficar no mundo. Vai para o Senhor. E o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Tudo. Nós não queremos negociar nada com o inimigo. O que é de Deus é de Deus. Nós não negociamos nada. A minha vida, a minha família, as minhas finanças, tudo é do Senhor. Nada na mão de Faraó, nada neste mundo, é tudo para o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia de Cristo.
Vamos celebrar. Aleluia. Vamos celebrar a ceia de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Vamos cantar Jesus Cristo ao motivo da nossa canção? Tem a ver com a ceia. Oh, aleluia. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu tenho. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Estenda as mãos para cá. Bendito Deus e Pai, obrigado pelo sacrifício que o teu Filho Jesus fez na cruz por nós. Obrigado, Pai, porque este sacrifício tem um grande significado no mundo espiritual, aonde meu Pai removeu de nós toda a culpa, ó Deus, e também, Senhor, trouxe o perdão para os nossos pecados. A tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que o teu sangue, ó Pai, que simboliza a vida, ó Deus, trouxe para nós esta vida abundante, esta vida plena, ó Pai, e no corpo do teu Filho Jesus, ali, Senhor, foi colocado os nossos pecados. Nós queremos te glorificar e queremos comer, meu Pai, do pão que simboliza o corpo e do vinho que simboliza o sangue, declarando a aliança, a comunhão que temos contigo. Muito obrigado por estender a nós a graça e a misericórdia. É o que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Nós pedimos a você que é batizado, que faça parte desse tempo conosco, tá? Pegando o pão e pegando o vinho. Podem servir. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está
ouvindo? Faltou alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agradeço ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício. Jesus Cristo é o motivo de nós estarmos aqui celebrando esta festa, celebrando, meu Pai, a aliança que o Senhor fez conosco, quando não merecíamos, quando, meu Pai, estávamos distantes de Ti. Tua graça, Tua misericórdia alcançaram as nossas vidas, e nós estamos aqui, Senhor, para declarar que Cristo, Jesus Cristo, é o motivo de cantarmos ao Senhor o cântico, ó Pai, de gratidão, de louvor, de engrandecimento por tudo que tens feito por nós, Pai. Amém? Todos receberam? Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de nós. Comei dele todos. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Ele no seu cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Essa oração vai ser individual. Cada um nesta hora vai orar. Oh, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela palavra que recebemos. Mas obrigado também pela aliança que temos contigo. Obrigado, Senhor, pela grande e poderosa obra que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pelo amigo Espírito Santo, que tem nos encorajado, que tem nos fortalecido, que tem nos guiado e que tem nos ensinado todas as coisas. Nós Te glorificamos e pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Meu Pai, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós queremos, meu Pai, mais uma vez Te louvar e bendizer o Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Queridos, na semana que vem, eu peço aos irmãos que, por gentileza, cada um traga 1 quilo de arroz para
para que possamos destinar para o asilo recolhimento Betel, que é aqui no Rocha, tá bom? Eu agradeço os irmãos que trouxeram 1 litro de óleo no mês passado, mas este mês a arrecadação será 1 quilo de arroz, tá bom? Nós podemos aí levantar uma boa arrecadação, tá? De arroz e destinarmos ali então para o asilo recolhimento do Betel, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, aqueles que nos visitam, ficamos felizes com a presença de vocês e sintam-se à vontade se quiserem novamente congregar e cultuar conosco. As palmas de vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida e o seu dia.